A Dona Beatriz tem vindo a sentir dores de cabeça e tonturas frequentemente. Depois de várias semanas com estes sintomas, sem sentir melhoras, resolveu procurar um médico. Passaram mais alguns meses e ela praticamente não melhorou nada. Fez vários tipos de exames que não revelaram nada de significativo, consultou diferentes especialistas que não encontraram nenhuma explicação física para estes sintomas. Será que os sintomas da Dona Beatriz são psicossomáticos? Sintomas psicossomáticos são sintomas físicos que, tal como os sintomas da Dona Beatriz, não são explicados por exames médicos. A pessoa vai a um ou vários médicos, queixa-se dos seus sintomas, mas os resultados da observação dos médicos e dos exames realizados não encontram nenhuma causa ou sinal de patologia que explique estes sintomas. Entre os sintomas psicossomáticos mais comuns encontram-se, por exemplo, as dores, visão turva, formigueiros, tonturas, azia ou dor de estômago, falta de ar, hipertensão, insónia. Um facto curioso é que os sintomas psicossomáticos são bastante comuns. Sintomas que aparentemente não têm uma causa física são mais frequentes do que nós pensamos e representam uma grande fatia dos casos que aparecem nos consultórios médicos. Como exigem vários exames e consultas, acabam por sair bastante caros aos sistemas de saúde, da mesma maneira que dão uma sensação ao doente de que não está a ser bem seguido, que é incompreendido. Infelizmente, o termo psicossomático tem normalmente um sentido pejorativo e por isso mesmo os sintomas psicossomáticos são em muitas situações desvalorizados pelos médicos, pela sociedade e até pelos próprios doentes. Estes sintomas são frequentemente entendidos como sendo criados ou imaginados pela pessoa que os sente e que a pessoa continua a senti-los porque é fraca ou tem problemas psicológicos. No entanto, não podemos esquecer que estes sintomas têm um impacto na vida dos doentes e causam sofrimento significativo, pelo que devem ser levados a sério. As dificuldades no diagnóstico dos sintomas psicossomáticos é um dos problemas ainda não resolvidos pela medicina, mas há algumas soluções usadas pelos clínicos, por exemplo, a utilização do modelo biopsicossocial. Este modelo tem em conta não apenas a saúde física, biológica, mas também a emocional, os traços e características próprios dos doentes e a social, como os contextos onde os doentes estão inseridos. Ou seja, a doença deve ser avaliada tendo em conta o doente em si, o seu corpo, a sua mente, mas também o que está fora, o ambiente à sua volta e as suas experiências sociais. Outra forma de lidar com estes sintomas é a utilização de placebos. Nós já temos um vídeo a explicar o que são placebos e o que é o efeito placebo. O link vai ficar na descrição. É ainda importante mencionar que os sintomas psicossomáticos tendem a resultar essencialmente de 3 aspectos diferentes. Podem ser decorrentes de perturbações psiquiátricas, por exemplo, pessoas com diagnóstico de depressão ou ansiedade podem exibir sintomas psicossomáticos. Os sintomas podem constituir eles próprios critérios para a perturbação ou transtorno de sintomas psicossomáticos, que antes se chamava de perturbações ou transtornos somatoformes. Ou ainda os sintomas psicossomáticos serem resultado de causas biológicas, como estar a recuperar de um problema de saúde grave, ou questões genéticas, causas psicológicas, como certos traços de personalidade ou dificuldade em expressar emoções, e causas sociais, como desemprego ou estatuto socioeconómico baixo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam do like, subscrevam para ver mais vídeos e até ao próximo vídeo.